Então, boa noite, né? Estamos gravando já para a mulherada que quiser assistir depois. E hoje a gente vai falar sobre os padrões repetitivos, né? E os padrões repetitivos é aquele negócio muito interessante, porque quando você fala padrão repetitivo, já fica meio claro o que é. Ah, eu estou repetindo o padrão de alguma coisa. Mas o que exatamente que é esse padrão que eu estou repetindo, né? Então, assim, eu queria te perguntar primeiro, Sara, de bate-pronto, assim, se eu falo padrões repetitivos, você fala assim, ah, eu acho que eu repito padrão nisso, da minha família, né? Ou não, ou você, tipo, fala, ah, eu não consigo identificar nada de padrões repetitivos. Eu identifico, embora, por exemplo, eu não, eu observo muito isso nos meus relacionamentos. Então, por exemplo, como eu não repeti ciclos de relacionamento, ou seja, eu tive um relacionamento ruim e depois eu tive um novo relacionamento ruim, não, eu consegui aprender nesse ciclo. Então, tipo assim, eu tinha um relacionamento ruim e conseguia de alguma forma encontrar um relacionamento melhor. Então, eu sempre tive esse avanço, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu sempre tenho muito medo e que eu acabo fazendo é repetindo padrões da minha mãe. Hum, Então, por exemplo, né? Tipo, a minha mãe é uma pessoa que sempre diz sim muitas vezes, e muitas vezes em detrimento daquilo que ela gostaria de fazer. Por ah, exemplo, hoje mesmo ela estava desmarcando uma coisa que ela tinha marcado com as amigas dela, porque os meus irmãos de última hora colocaram, tipo assim, ah, mãe, a gente tem esse compromisso, precisa que os meninos fiquem com a senhora. Então ela acabou desmarcando, mesmo que ela sentisse bastante, não ir para aquele compromisso com as amigas, que ela já tinha marcado, já tal. Então ela faz isso. Embora eu tô nesse processo de começar a dizer os nãos, mas eu ainda repito esse padrão. entendo. Então, Você já tomou consciência dele, mas ainda é algo presente, né? isso. Aham, Exatamente. entendo. Esse era dois pontos que eu ia muito tocar, que o primeiro deles é esse dos antigos relacionamentos, que é a famosa dedo podre, né? Ai, porque toda vez eu encontro pessoas que elas, né, são iguais, sempre o mesmo perfil. Mas também existe um padrão nos relacionamentos, que às vezes a gente repete, que é encontrar pessoas indisponíveis também. Elas mudam de forma, elas mudam assim. Eu gosto de falar que às vezes a gente muda o envelope que a gente recebe a correspondência. O universo manda para a gente uma cor, um jeito, depois ele manda outra cor para ver se a gente recebe a mensagem e abre aquele envelope. E às vezes a gente não abre. E lá dentro existe uma mensagem que é: essa pessoa, ela não está disponível para se relacionar, por mais que ela esteja se relacionando comigo. Por quê? Porque quando a gente fala de coisas mais sérias, ela se esquiva, ela não está disponível para trocar. Então, um grande ponto de indisponibilidade é ela não está disponível para trocar, ela não está disponível para avançar nessa relação. Então, esses são padrões que às vezes se repetem, por mais que às vezes a gente acha, é, tá bom, por mais que às vezes a gente acha que é uma questão de, ah, não, essa pessoa aqui, ela tá disponível, a gente está namorando e tudo mais, só que a gente está repetindo um padrão, encontrando pessoas indisponíveis para nós. Como é que eu vou saber quando é que eu estou encontrando uma pessoa que ela quer realmente ter uma relação comigo? Que eu não estou repetindo um padrão de encontrar pessoas indisponíveis pelo caminho. Quando você vai percebendo que essa pessoa, ela está avançando com você, que ela está trocando contigo, que ela quer criar algo com você. Só que para antes, você precisa saber, eu sei o que eu quero num relacionamento? Eu exponho para essa pessoa que eu quero casar, que eu quero ter filhos, ou eu exponho que eu não quero casar, que eu não quero ter filhos, e eu quero. Ou então eu falo que não, porque eu não quero mesmo. Tipo, olha, eu quero ficar com você, mas eu não quero nada. Não quero casar e não quero ter filhos. O homem, ele vai pegar e vai ouvir essa informação, ele vai falar, beleza, se ela não quer, melhor ainda, eu não quero também, vamos junto, a gente segue assim. Tem o perfil de mulher que ela tá falando isso porque é verdade. E tem a mulher que ela tá num perfil que ela fala assim, ela quer, no fundo ela quer muito casar, mas ela se faz de durona e ela não se abre para esse relacionamento também. Então,
a gente tem que perceber nessas dinâmicas você percebe que a indisponibilidade, a lealdade, a repetição de padrão, elas vão se misturando todas, porque a gente quando está emaranhado, a gente está emaranhado. E aí às vezes a gente fala assim: "Ah, eu tô travada", mas na verdade o que a gente está é emaranhado a questões que nos prendem, que é como se a gente tivesse cheio de fios pelo corpo e que impede a gente da gente avançar na vida, né. Então, esse padrão é um padrão que eu vejo muito, não é um caso que a gente está dizendo aqui, né? Mas é um caso que eu estou compartilhando para que quem assistir depois possa perceber se ela está dentro desse padrão de indisponibilidade que é. Eu sempre atraio homens indisponíveis. Eu namoro, mas ele está indisponível, porque ele não fala de casamento, ele não fala de construir família, ele não fala de fazer planos, né? Ele não quer avançar nisso. E aí a gente vai olhar para onde? Para a nossa indisponibilidade no final do dia também. Um outro lugar de, eh, repetição de padrão, é o repetição de padrão de: "Eu faço isso porque eu vi alguém fazendo", ou por lealdade a alguém ao meu sistema, eu repito esse padrão. Então vamos pegar um exemplo das mulheres da nossa família. Às vezes essas mulheres da nossa família, elas não foram felizes nas relações. A gente falou disso na semana passada, né? Por alguma razão, elas sempre foram fartonas, elas não souberam receber amor, elas saem fazendo tudo na frente, e aí, por lealdade a elas, repetimos um padrão, que é fazer igual. Primeiro porque a gente não sabe fazer diferente, a gente não faz ideia. Como é que eu sou uma mulher feminina que fica no meu lugar, sendo que todas as mulheres da minha família, o que eu vi foi elas fazendo e deixando os homens de lado, e os homens, na hora que chegavam para fazer, elas falavam assim: "Ah, mas também você já não fez? Eu fui lá e fiz", porque a gente vê isso. E tá tudo certo, elas aprenderam dessa forma, não é um ponto das nossas mães, mas é um ponto que a gente olha para o passado e a gente tem que se perguntar: eu quero viver isso? É dessa forma que eu ainda quero viver? Eu quero repetir padrões dos relacionamentos dos meus pais, né? Uma repetição de padrão de as mulheres na minha família sempre se separam. Todos os casamentos terminam em separação. Todos os casamentos têm muitas brigas e discussões. Qual é a imagem na minha cabeça que eu tenho sobre casamento, relacionamento? Qual é a imagem que eu, quando falo, é uma coisa feliz? É uma coisa triste, né? A Sara comentou aqui, inclusive tenho medo de repetir o padrão da minha mãe. E aí, essa parte do ter medo, eu vou entrar aqui agora, que é quando a gente vê essas questões da nossa família e a gente já toma consciência de que a gente fala: "Putz, eu não quero repetir esse padrão, sabe, eu não quero mais perpetuar isso na minha família, na minha história, nos filhos que vão vir, eu quero fazer um pouquinho diferente". A gente vai falar aqui da postura. A gente precisa ter uma postura frente a essa situação, para que a gente faça isso do nosso lugar, de um lugar onde a gente vai fazer de como pequeno, como filho, honrando a história dessa família, honrando como foi, para que você tenha permissão do sistema para que você faça diferente. Como que eu faço isso, Dri? Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que perceber que a gente não deve, né, a gente tem que prestar atenção se a gente pega e fala assim: Deus me livre, eu não quero ter um casamento igual ao da minha mãe, eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer muito melhor, eu vou provar para ela que eu sei fazer um casamento dar certo. Nessa postura, você percebe que a gente tá arrogante, a gente tá numa postura assim de tipo assim, eu vou provar que ela não sabe o que ela tá fazendo. Essa postura vai fazer com que a gente faça o oposto talvez dela, mas na força. E aí você vai pagar um preço muito alto por estar fazendo na força, porque é contra o flow da vida, fazer esse casamento dar certo. Aí, às vezes, você vive um casamento de fachada, um relacionamento de fachada só para dizer que você está vivendo um relacionamento diferente daquilo que você viu, às vezes inconsciente, às vezes você nem percebe. E às vezes você pode falar isso. Às vezes você é tão assim, né, tipo, tão leal, né, igual a gente falou na semana passada, você é tão leal àquela mãe que você fala assim: mãe, por amor a você, eu me relaciono com alguém igualzinho a você.
às vezes a gente fala: "Eu não quero", mas o querer não basta. E isso que a gente precisa entender. Só querer fazer diferente não basta. Basta é necessário que a gente faça movimentos. Por isso que o sistêmico é muito interessante, porque o sistêmico traz para a gente essa possibilidade dessa consciência através de uma postura, que é uma postura leve, do seu lugar, com consciência. E então, você não vai fazer aquilo por amor. Qual que é a opção mais ideal para você pegar e não ter medo? Porque o medo, ele vai te aproximar daquilo que você tem medo. Então, a probabilidade de você, por ter medo, atrair aquilo, ela é muito alta. Porque quando a gente olha, a gente já olha para aquilo. Tipo assim, apesar de você olhar com medo, para onde você olha? Para não fazer igual. Aí você atrai aquilo para perto de você. O caminho é você identificar esse lugar de mamãe. Eu deixo a sua história com você, sabe. Foi como foi, eu respeito, e você tem que e não é só falar, porque um grande ponto da sistêmica, que aí vem o lado negativo, né, vamos dizer assim, é quando você pega as falas e fala da boca para fora. Falar da boca para fora não resolve. Então existe um movimento que tem que ter dor o suficiente dentro de você, uma dor sincera de falar: "Mamãe, foi como foi, eu respeito a senhora, você é forte do seu lugar". Olhar e admirar a força dessa pessoa, por tudo que ela passou, né, às vezes da submissão dela ou da força dela, por tudo aquilo que aconteceu, do jeito que foi. E aí então você pede uma permissão, quase como uma bênção para essa mãe, para que ela te abençoe para você fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho. Porque o vínculo é tão forte com a nossa mãe, é muito forte, ainda mais nós mulheres, que assim, se a gente não perceber, a gente é tomado por fazer coisas pra, né, pra estar próximo a ela, pra fazer, igual a ela, e isso faz com que a gente possa estar num lugar que é preciso, né, é preciso mais uma geração, né, de mulheres fortes, de mulheres que querem fazer um pouco diferente? Será que é necessário que mais uma leva de mulheres, não seja feliz, não aproveitem da vida, não aproveitem dos relacionamentos, não gozem da vida? Será que é necessário? É essas perguntas que a gente tem que fazer, porque daí a gente fala: "Não", sabe, eu vou ser feliz por todas elas, pelo que elas não puderam, mas do meu lugar eu vou ser feliz porque elas me trouxeram até aqui, elas me deram todo esse suporte, então assim, eu quando eu venço, elas vencem junto comigo. Esse olhar é um olhar de integração, né. Que a gente também olhar para aquele pai, né. Qual que é o padrão repetitivo que a gente não quer ter do pai, ou que a gente quer evitar, que a gente quer repelir e às vezes a gente acaba atraindo num homem, né. Qual é essa postura? Porque a gente vai buscar pessoas que são muito próximas daquilo que a gente já viu na vida. A nossa cabeça é aquela coisa dos 7 anos, a nossa cabeça volta lá no nosso HD e busca perfis de homem, e aí a gente vai buscar quais são a os modelos de masculino que eu encontrei ao longo da vida. O que de bom eu pego do meu pai? O que que eu admiro nele? Mas o que pontos eu via de fraqueza no meu pai? Esse é um exercício legal para quem está solteira, né, e para quem está casada também, mas é de ver a força desse homem. Dentro de todas as questões do que aconteceu, do bom e do ruim, é ver a força desse homem, ver que, né, ele era forte, que ele deu conta do destino dele, que ele ainda dá conta da história dele, porque a gente, nós mulheres, a gente só pode amar um homem quando a gente integra a nossa mãe por completo dentro de nós. E o homem, ele só pode amar profunda e intensamente uma mulher quando ele inclui o pai e todos os homens da família dele dentro dele. Então é um processo de ir resgatando, tomando os pais por completo, porque a gente não tá quando a gente fala só da mãe, é porque o vínculo é maior, mas no fundo, a gente tem que tomar pai e mãe juntos, porque foi os 2 que nos passaram a vida, né. Então, eu gosto até de ter uma professora minha que ela fala assim: "É os pais".
tomar os pais. Não é tomar mãe, não é tomar pai separado. A gente vai tomar os pais, porque é 50-50. É tipo assim, coloquei um pouquinho de cada um. Aqui nesse copo, não tem diferenciação. O que que é mãe, o que que é pai. Eu recebo tudo que veio deles. Então, esse é o movimento, né, de integração do que é positivo, daquilo que é bom e também daquilo que foi negativo perante os nossos olhos. Porque, às vezes, a gente tem irmãos, né? Quem tem irmãos vai poder perceber isso, que é, às vezes, uma coisa que a gente vê como padrão repetitivo, o nosso irmão nem nota. Nosso irmão fala: Nossa, isso não me afeta. E porque são pais diferentes para irmãos diferentes. Então, é importante a gente tomar do nosso lugar, do nosso lugarzinho esses dois, sabe? E aí eu queria propor um exercício para vocês, que é o exercício para a gente ter clareza de algumas coisas que eu vou falar depois do exercício para não influenciar vocês. Então, peguem uma caneta e papel aí, dividam no meio, dividam em quatro. Na direita, você vai escrever pai, e no quadrante de cima você vai escrever três qualidades dele, e no quadrante de baixo você vai escrever três coisas que você não gosta nele. E do lado esquerdo, você vai escrever mãe, e você vai escrever três qualidades em cima e três coisas que você não gosta dele embaixo. Eu vou dar um tempinho para você escrever, e aí a gente fala quando você terminar, tá bom? Para ficar mais no inconsciente esse exercício. Vou pôr uma musiquinha aqui enquanto isso. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. All the lights in the windows are turning off. All the signs and the billboards are Aí, a hora burning que você out. acabar, você me fala, tá? And I start running home. 'Cause even the stars in the sky seem so small, like they've lost faith in themselves. But you always shine. Darling, I will never know how you do it all on your own. Now, lighting up my whole world by yourself. Lean my head back against the wall, watching you, and I fall in love just after two. Thinking of life, all I want is to be the one you're looking for when the night is over. Aí, pronto. Então, como é que foi fazer esse exercício? Me conta. Olha, foi bem interessante. Hum, Porque eu percebi que eu tenho muita coisa dessas coisas aqui que estão escritas. Algumas não, e- outras sim. exato. Porque o que eu vou pedir para você fazer agora é, onde está escrito pai, você risca e escreve assim:
É assim que eu, é assim que eu ajo no trabalho. Hum. Eureka? Deixa eu olhar aqui, viu? É, realmente. Um pouco sim, sim, com certeza. E aí, onde está escrito mãe, você risca e você escreve, é assim que eu me relaciono. Só tem uma coisa que não é igual com a minha mãe, assim, que não é Uhum. exatamente assim que eu acho. Tá, me conta. Que é a minha mãe, ela sublima muito as emoções. E eu não, eu procuro não subliminar, até porque eu já fiz todo um percurso, né? Tipo de É, terapia e tal, não sei o quê. Mas eu sempre tive essa preocupação, assim, de não subliminar os fatos, assim, tipo, aconteceu o término, por exemplo, de um relacionamento. Tipo assim, eu não simplesmente coloco outra coisa por cima e deixo aquela dor sempre ali, entendeu? Eu tento viver ela até ela realmente ir embora sem eu, pra não. Porque eu sei que depois ela vai voltar de outra forma. é, sim. É interessante que você colocou isso, né, da sua mãe, e que você percebe que você já está nesse movimento, mas é que talvez você reconheça que você ainda tem isso dentro de você. Não é ainda um esforço, não é natural ainda para você não ser assim. Por isso que é uma coisa que você percebe que é uma coisa dentro de você que você evita para não fazer igual, mas se você não perceber, você faz. Que é uma coisa que Hum, você não quer ser igual, que é eu não quero repetir esse padrão, eu não quero ficar sublimando as emoções, sim. né? Já é um nível dessa consciência, né? Que já está chegando. Mas quando você. A minha sugestão para os movimentos do que principalmente são o que a gente não gosta nos nossos pais, é de integrá-los e dizerem, vocês fazem parte. Eu também tenho isso. Porque quando a gente pega e fala, eu não quero ser assim, cara, a gente faz assim, ó. Gancho, lembra do gancho? A gente engancha na hora. E aí, por mais que a gente não queira, inconscientemente a gente vai estar fazendo isso. A gente, a hora que. Porque o que que acontece? Os nossos pontos cegos, às vezes a gente está fazendo isso numa esfera que a gente não percebe, sabe? E uma hora você fala, nossa, eu tava realmente fazendo. O que que a gente precisa? De um terceiro para nos mostrar. A gente só identifica algumas coisas quando um terceiro chega para a gente e denuncia aquela coisa. Então, o grande caminho, que é um caminho de amorosidade, é de integração dessas coisas que a gente não gosta, porque a gente é 50% pai, 50% mãe, considerando tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu. Para a gente parar de repetir um padrão, o caminho é aceitar. A palavra não é aceitar, né? Não, não vamos trazer a palavra aceitar, mas é assentir. Porque quando eu aceito, eu estou num lugar de superioridade falando assim, ai, tá bom, eu aceito, é o que tem. E o negócio não é esse, o negócio é assentir. Quando você fala, é como é, as coisas são como são. Isso está dentro de mim. Eu posso transformar isso numa coisa positiva, ou eu posso negar a vida inteira, tentar, tipo, rejeitar isso e eu lutar com isso a vida inteira, sabe? E isso é muito ruim porque o peso que é a gente ficar lutando com uma coisa que é natural a nós é muito ruim porque é pesado, a gente fica tensa, a gente fica rígida, as coisas não vão para frente porque a gente fica tentando lutar. Não, porque eu não quero ser assim. Ou seja, a gente fica num estado de vigilância muito grande. Porque eu não sou eu tô com uma máscara. E essa máscara faz com que eu tenha que ficar lutando o tempo inteiro para as pessoas não verem esse pedaço meu que é escancarado, que é essa parte que eu não gosto da minha mãe. E aí a gente tem que olhar para essa mãe e tem que falar, mãe, eu detesto essa parte em você, mas eu reconheço que ela também faz parte de mim. Só quando a gente consegue incluir essas partes
é que o processo vai ficando levinho. E outra, essa frase ela é muito curativa. Eu permito que os outros vejam em mim aquilo que eu detesto em você, mãe. Olha essa frase, que forte. Porque, olha, quando eu era criança, eu achava que a minha mãe falava muito alto, que a minha mãe, tipo assim, ela parava na rua, ela ficava conversando com todo mundo, e ela falava pra caramba, e eu falava assim, eu não quero ser igual a minha mãe nesse aspecto, eu não quero ser assim. E o que que a gente é? Faladeira, fala alto, para conversar com as pessoas, sabe? Expansiva. E aí chegou um momento que a minha ficha caiu, eu falei, uau, mãe, eu permito que os outros vejam em mim aquilo que eu não gosto em você. Quando eu fiz isso, ficou leve, me abriu espaço para eu ser mais eu. Afinal de contas, eu não consigo não ser, sabe? E aí fica leve aquele assentimento de falar, sim, faz parte. Faz parte, eu lido com isso, eu sei lidar, eu tenho recursos, né? É, é um peso, assim, é um fardo que você tira das suas costas e você deixa ali. E as pessoas gostam disso, porque no final do dia, essa colinha, essa coisa que só a Sara tem, é isso que atrai as pessoas. E se a gente tenta excluir, as pessoas olham para a gente e falam assim: ela não é verdadeira, ela não é original. Ela tá escondendo uma parte dela. Eu sinto, a gente sente cheiro da pessoa, né? Essa originalidade, essa franqueza no falar e tudo mais. Então, ai, por que que isso é importante? Porque é difícil bancar uma coisa que você não é, e você aceitar quem você é, e você assentir ser quem você é de graça, e é leve. E aí, quando você faz isso, as coisas vão fluindo na vida, a gente desemaranha, porque o que vincula é o julgamento, é a gente pegar e achar que é melhor, ou a gente achar que não quer ser aquilo, que aquilo não é bom. Tudo isso nos emaranha ao passado, nos emaranha a questões que fazem a gente ficar num lugar que tá desconfortável. Uma coisa que a gente sabe é, isso me deixa num lugar desconfortável, porque quando eu tô bem, a vida fica leve, a vida fica gostosinha, as coisas fluem, né? Os resultados chegam, as pessoas chegam até nós, as pessoas se atraem por nós, porque esse é o magnetismo, né? A mulher, ela não tem um lugar de ir lá, se oferecer. A mulher, ela recebe, ela é o receptáculo. Então, a gente tem que estar bem coladinha com quem a gente é, coladinha com, né, a nossa origem. E aí as pessoas vão sentir cheiro de quem? Cheiro de uma mulher que é conectada com a mãe e o pai dela. E isso não tem coisa mais atraente numa mulher. Então, assim, isso aqui é ouro, gente. Isso aqui que eu soltei agora. Quando a gente capta, isso é ouro, assim. Mas existe um processo para a gente conseguir ser essa mulher que atrai, que tá coladinha com papai e mamãe, né? Assentimento. Acho que a palavra de hoje, para esses padrões repetitivos pararem de se repetir, né? Pelo menos aqueles que a gente já identificou que não são gostosinhos, é o assentimento. O assentimento, a integração dentro de nós, né? O acolhimento dessa parte. E aí, depois que a gente percebe tudo isso, a gente precisa fazer algo para mudar, né? E a mudança, ela tem um passo, alguns passos, né? Então, a paciência com esse processo também é muito importante para a mudança do padrão, que é, hoje eu estou aqui, né? Minha vida acontece assim. Aí eu tenho um lampejar de consciência, igual a Sara contou no começo, que ela assistiu a aula na semana passada e ela começou a identificar padrões durante da semana dela que foram coisas que ela, uau, nossa, entendi. Ela identificou aqui. Então, ela passou por uma informação a mais que veio de fora, no caso eu trouxe. Aí ela entrou num lugar de mudança do status quo dela, mudança de quem ela é. Por quê? Porque ela foi para uma fase de, opa, tá, tem algo que eu faço aqui que é diferente, eu preciso começar a mudar. A gente vai para uma fase de limbo, que é eu vou começar a agir diferente. Identifiquei aquele padrão. Agora eu preciso começar a criar estratégias para
fazer diferente, do meu lugar, daquele lugarzinho do começo que eu falei, com postura de pequena, com postura de assentimento, para não repetir um padrão de novo. Aí a gente vai para aquele lugar de o que eu posso fazer de diferente nessa situação, sabendo que essa parte existe em mim. Porque apesar dessa parte existir em mim, eu não preciso continuar repetindo ela. É integrar. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou trazer o exemplo que eu trouxe do falar alto. Essa sou eu. Eu posso adaptar a minha voz para depende do ambiente, mas em algum momento, essa voz calorosa, essa energia, essa empolgação para falar, ela vai existir. E quando ela existir, eu vou estar bem com ela. E eu vou saber usar, vou saber a hora de colocar ela. Quando o momento pedir uma voz mais alta, mais eloquente, mais, né, de presença, eu aciono essa Cláudia de dentro de mim e ponho ela para jogo. Quando não precisar, eu deixo ela aqui. Essa é uma forma de eu ir integrando isso e ir para uma nova Adriele. Uma Adriele, mais integrada àquilo que eu sou. Agora, não mais achando que eu não posso falar alto, que eu não posso ser eloquente na fala, que eu não posso ser, né, incisiva, porque essa parte é feia. Não, essa parte é Adriele e ela pode ser utilizada na hora que lhe couber bem, percebe? Esse é o caminho. Então, é um negócio que você vai ter que identificar o que é que você percebeu, integrar e fazer um pouquinho diferente. Só que como é muito particular, é particular. Não tem como, não tem uma receitinha de bolo. Você que vai ter que pensar, que horas isso me cabe? Que horas eu uso essa ferramenta que eu ganhei da minha mãe, que eu ganhei do meu pai? Que horas ela não cabe? Que horas eu deixo ela aqui dentro de mim, guardadinha e integrada? Essa é a sacada, beleza? Então, o que eu queria deixar para vocês no encontro de hoje era isso, né? Como a gente fez exercício, a gente avançou um pouquinho mais. E vou deixar aqui agora aberto para perguntas. Não sei se, Sara, você tem alguma perguntinha, mas eu já vou encerrar, né? Eu vou deixar aqui sem perguntas para gravado, e aí fica só essa gravação aqui agora, tá bom? Tá.